Podname, o lugar para discutir sobre marketing de influência. Será que marcas grandes conseguem humanizar as relações com os influenciadores? Oi, gente, sejam bem-vindos ao 17º episódio do Podname, o lugar para discutir sobre marketing de influência. Se você tem interesse nesse assunto, já segue a gente, nos acompanhe pelo YouTube ou pelo Spotify. Toda semana nós temos um episódio novo sobre esse assunto. Eu sou a Bruna Veronese, uma das anfitriãs desse podcast, que toda semana é gravado aqui nos estúdios Hype. A gente sempre fala para vocês da importância de ter profissionais nos ajudando na gravação dos podcasts. Então, desde o início, na ideia do projeto do Podname, a gente teve suporte com o pessoal dos estúdios Hype e eles vêm nos acompanhando nesses projetos aí que a gente está agora com mais de 20 horas de um tema super específico que é o marketing de influência. Então, acompanhem que vem muito mais coisa boa pela frente. A nossa convidada de hoje, ela é super especial porque a gente teve uma dificuldade de fechar a agenda com ela. Ela é Relações Públicas, tem 5 anos que trabalha na liderança de empresas como Bebidas Fruc, Ercosul e atualmente ela é a Jaque da Docile. Jaque, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fico muito feliz por tu estares aqui, que a gente tem certeza que a gente vai conversar muito tempo sobre esse tema, que tu é especialista. Então, por favor, começa contando um pouco da tua trajetória profissional. Obrigada mais uma vez. Legal, olá Bruna, olá a todos os ouvintes, muito obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui. Foi difícil a agenda, acho que é a coisa mais desafiadora hoje em dia, né? Um monte de compromisso, mas eu queria estar aqui também presente, né, de uma maneira muito especial, e realmente o fechamento do ano de 2023 foi bem desafiador, porque a gente está nesse momento de planejamento, né, esse momento onde a gente olha para o futuro e exige bastante da gente. Então, eu sou a Jaque, né, eu tenho 10 anos de experiência na área de marca e comunicação, sou de Teutônia, iniciei a minha carreira trabalhando em empresas menores, corretora de seguro, escolas de informática, e com 20 anos eu fui contratada como a primeira profissional do setor de marketing da Bebidas Fruc, que é uma empresa que eu tenho o maior carinho do mundo. Fiquei lá por quase 7 anos. Legal. E trabalhei muito com marketing de influência quando nem tinha essa nomenclatura. E eu gosto de falar que marketing de influência, na verdade, são pessoas, né, que estão ali depondo em relação à nossa marca. Então, a gente está falando dos colaboradores, a gente está falando dos influenciadores, a gente está falando dos nossos porta-vozes, e isso tudo tem um papel importante na comunicação. Minha formação de relações públicas ajuda bastante nisso, né? O nome é mais antigo, mas relações públicas é a forma como a organização se relaciona com os seus públicos. E aí, depois a gente fala mais sobre isso, só para não seguir muito tempo aqui na minha história. Depois da Fruc, eu assumi o marketing da Ercosul, que é uma das maiores empresas do segmento pet do Brasil, detentora das marcas Biofresh, Tricats, Tridogs. Foi uma experiência muito legal. Imagina você trabalhar com o supermercadista, né, com o dono de um bar, e depois trabalhar na negociação com o dono de uma agropecuária que está ali mediando a relação com os pets que são tão especiais para a gente. Então, até isso é uma forma de ter experiências com públicos diferentes e que entra nesse mundo da influência, né? Fiquei um tempo na Ercosul e depois recebi um convite para ir para a Docile, que é onde eu estou até hoje, fazem 3 anos, uma empresa doce que mora no meu coração. A Docile é uma empresa de 32 anos, uma empresa familiar, uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, e uma empresa, sobretudo, que tem a gestão de relacionamentos no seu DNA. O nosso propósito, Bruno, é ser doce para criar um mundo mais doce. Quando o Ricardo, que é o meu gestor, me apresentou esse propósito, eu confesso que eu fiquei emocionada, porque isso é muito nobre, né? Quando a gente consegue levar doçura e tornar o mundo um lugar mais humano e mais doce, as coisas ficam muito mais bonitas. E para um profissional de marketing, isso é incrível, né? Um ativo emocional tão importante para gerenciar os relacionamentos com a organização. Então, a Docile é isso, é uma empresa da categoria de balas, marshmallow, bala de gelatina, pastilha,
Bala de Goma, uma empresa super conhecida aqui na nossa região. E ao longo da conversa, acho que eu posso também falar um pouco mais da estrutura da empresa, dos mercados que a gente atua. Hoje a gente vende para todo o Brasil, exporta para mais de 80 países, então tem muita história legal de Docile para estar contando aqui. Ai, Jaque, fiquei muito feliz. Sério, fiquei muito feliz de te escutar. E a gente já conversou um pouco antes, e aí tu me explicou que a Docile antes não trabalhava com influenciadores. E como é que foi para ti colocar os influenciadores com uma marca que já tinha uma história? Foi fácil? Não foi? O que tu vem observando, assim, de mudança também na marca com relação à inclusão dos influenciadores na estratégia? Bacana. A gente tem uma história na Docile que é muito pautada, e isso é bem comum, a maioria das indústrias gaúchas investiu muito em fábrica, em estrutura, e iniciou seu investimento em marketing, mercado um pouco mais tarde. A história da Docile não é diferente. Isso é muito positivo, porque a gente, quando trabalha com marketing, tem uma promessa que a gente vende, né? E se a gente tem uma indústria, bons produtos e uma história de credibilidade, fica fácil vender, né? Exato. Que, na verdade, tudo é sobre vendas, né? E aí a Docile construiu essa sua história e recentemente iniciou o investimento na área de mercado. Como esse investimento iniciou? Iniciou com planejamento, com o GTM, né, que é um projeto de ida ao mercado, e deste projeto de ida ao mercado, o setor de comunicação e marketing como um todo faz parte. Então, ao longo dos últimos 5 anos, a empresa vem se estruturando. Chamamos o Narita lá, né, para cuidar das nossas embalagens, para refazer todo o posicionamento da marca. Depois, o Ricardo, então, montou esse setor de marketing, essa estrutura da qual eu faço parte. Foi convidado um diretor comercial para assumir a estrutura de mercado, porque a estrutura de marketing, ela precisa caminhar junto com a estrutura de distribuição, né? Então, não adianta você comunicar o seu produto, né, se ele não está disponível no ponto de venda. Perfeito, Então, perfeito. eu tenho vários influenciadores, eles estão ali divulgando o produto, a marca, o propósito, mas o consumidor chega no ponto de venda e o produto não está disponível. Então, todos esses investimentos, eles aconteceram de maneira orquestrada. E aí vem o setor de marca e comunicação nos últimos 4 anos. A história é muito simples, né? Antes da comunicação, as pessoas não conheciam a Docile. E toda vez que eu tenho a oportunidade de contar sobre essa história, sobre esse propósito, as pessoas falam: nossa, eu não sabia que era tudo isso. Eu não sabia que era a maior exportadora do Brasil. Então, quando a gente traz o marketing de influência para dentro da nossa estrutura de marketing, para dentro do nosso planejamento, a gente traz com o objetivo de que as pessoas de fato conheçam a marca. E essa foi a nossa virada de chave. Um avião não decola e nem cai por um motivo só. Então, eu não posso dizer que todo o sucesso da marca é em função do marketing de influência, mas a gente acredita muito nos relacionamentos, e essa é uma frente que ela é estratégica para o nosso negócio, e ela consome boa parte do nosso recurso da área de marketing. Então, hoje a gente trabalha muito com marketing de influência. A gente acredita que os relacionamentos potencializam muito os nossos resultados. E com isso, a gente conseguiu ser a marca que mais cresceu em awareness nos últimos 2 anos. Nossa, que incrível. Então, quando você me faz o questionamento sobre o que mudou e o que não mudou, eu acho que são 2 momentos. A gente sai de uma marca que não é conhecida para uma marca que é conhecida. No ano passado, a gente recebeu o prêmio de top de marketing da DVB na categoria branding, né? E esse prêmio, eu acho que ele chancela muito do que a gente vem construindo enquanto negócio, enquanto marca. E ele nos diz o seguinte: sim, vocês estão indo no caminho certo. Exato. E o case que a gente levou é um case de influência, porque a gente trouxe a nossa principal influenciadora, que é uma atleta, que é a Raíssa Leal, para falar sobre essa doçura, para ser porta-voz desse momento que a Docile está vivendo. Então, posso te dizer que sim, são duas fases diferentes, né? De uma marca que não é conhecida para uma marca que passa a ser conhecida. Não quero tornar simples essa história, porque no meio disso tu sabes muito bem que tem muito trabalho duro, né? Sim, com Muito certeza. planejamento, muita troca, muita história para contar,
muito time para formar, porque não adianta trazer um influenciador e não ter pessoas no nosso time para construir uma história linda com esse influenciador, para fazer com que ele se sinta parte, né? Porque esse nome indústria, ele é um nome, assim, bem forte e engessado. E quando a gente fala em relacionamentos, a gente tem que diminuir a distância entre o nome indústria e entre o consumidor. E nesse meio aqui, da indústria e do consumidor, existem os sentimentos, né, de uma marca. O influenciador vai pegar os sentimentos dessa marca e transformar em algo interessante para o consumidor. Acho que é isso que a gente conseguiu criar. Muito legal, Jaque, muito legal. Fico muito orgulhosa de te escutar. E como a gente tá no início do ano ainda, né? Final de fevereiro, mas acaba sendo o início do ano. Como que vocês organizam o planejamento de marketing? Vocês já decidem uma verba geral? Vocês destinam já no início o que vai ser pro marketing de influência, o que vai usar na mídia tradicional? Ou isso vai sendo distribuído ao longo do ano? Não, a gente se organiza no ano anterior, né? Então, a gente faz todo um trabalho de planejamento, investigando as coisas que deram certo, as coisas que deram errado e principalmente as diretrizes estratégicas, né? O que a gente precisa entregar enquanto negócio. Então, quando a gente tem todos esses pilares, quando a gente estuda o nosso consumidor, o que esse consumidor está falando, onde esse consumidor está, quais são as pessoas que esse consumidor segue, quais são as comunidades, né, que ele está envolvido. Porque hoje a gente fala muito de economia de atenção. O Márcio Calage fala muito sobre isso, eu sou fã número 1 dele, ele sabe disso. E economia de atenção tem muita relação com influência. Porque antes de contratar um influenciador ou fazer um trabalho colaborativo com um influenciador, você precisa entender onde está a atenção do seu consumidor. Esse trabalho antecede a definição de verba, a definição de estratégia, a definição de quem vai estar comunicando a marca. Então, a gente fez todo esse trabalho, fez todo esse estudo. No final do ano, a gente definiu as diretrizes estratégicas. A gente tem o nosso Golden Circle lá, né? Tudo começa pelo porquê. Então, eu sempre falo que o papel da área de comunicação, ele é do propósito ao sellout. Então, como eu transformo o motivo de existir da minha organização num desejo de compra para o consumidor? Quando a gente começa do propósito ao sellout, o como é a última coisa que a gente define, né? Então, agora a gente está na fase, a gente está em fevereiro, a gente está na fase onde a gente já tem o nosso como definido, a gente já sabe quanto a gente vai investir em cada uma das frentes de comunicação e a gente começa o processo de execução. Mas assim, Bruna, a Docile é uma empresa que trabalha de maneira muito séria e muito estruturada com esses planejamentos. Por quê? Para chegar na fase do como, eu preciso ter bons parceiros. Então, eu preciso de uma agência que entenda de marketing, de influência, de relacionamento. Eu preciso de uma agência de publicidade que me ajude a direcionar os investimentos com base nos locais que o consumidor está. E sendo bem específica em relação à tua pergunta, tudo que a gente tem hoje no planejamento de marca envolve influência. Não tem nenhum projeto na Docile que não tenha relação com o influenciador. Olha que incrível isso. Eu acho super importante essa pauta. Tu acha que é possível isso para empresas menores também? Eu acho que é necessário, porque a gente, enquanto uma empresa maior, a gente tem mais dificuldade de acessar essas comunidades, né? O elo entre a indústria e o consumidor, essa trajetória, ela é bem mais, ela é uma distância maior, exatamente. Se eu sou uma empresa menor, eu tenho mais velocidade. Eu não sou um navio, né? Eu sou uma lancha. Eu tenho mais velocidade para me manter conectado com o mercado, para me manter conectado com as minhas comunidades. E eu acho incrível falar sobre marketing de influência, porque ele é muito mais acessível do que qualquer outra frente de comunicação, né? Hoje em dia, eu tenho um pouco de dificuldade. Acho que a gente não divide mais, eu, pelo menos, não divido mais em on e off a comunicação, e sim na atenção do consumidor. Onde está a atenção do consumidor? É lá que a minha marca tem que estar, né? Certamente, o mundo a influência no Brasil é uma frente importantíssima, não tem como ficar fora. Qual a grande vantagem, tá? Eu acho que quando a gente olha para a mídia tradicional e para empresas como a nossa, por exemplo, a mídia tradicional ainda representa um custo enorme.
e um custo enorme que, por vezes, não tem eficiência, né? E quando a gente olha para o influenciador, para o creator, enfim, a gente está olhando para uma frente de comunicação mais acessível, onde a gente consegue chegar e conversar com comunidades específicas. E o grande goal disso tudo é que com o influenciador a gente determina uma relação de troca, né? Eu não tô falando, não existe uma distância entre o que eu tô falando e entre o que o consumidor tá ouvindo, porque tudo que eu for falar, o influenciador vai me ligar e vai dizer assim: Jaque, o pessoal tá adorando a bala de gelatina da Raíssa. Jaque, o marshmallow pode ter alguma coisa diferente. Vamos criar um marshmallow recheado? Os meios tradicionais não vão entregar essa troca. Então, olha que estratégico e maravilhoso isso. A gente está investindo num projeto onde a gente consegue ter o feedback de uma pesquisa em tempo real. Para mim é sobre isso. Assim. Então, as marcas... isso é uma necessidade. Marketing de influência é uma necessidade. E a gente precisa olhar para isso como sendo algo estratégico. E a gente precisa dar voz para os influenciadores dentro dos nossos negócios. Então, não adianta ir lá e contratar um influenciador e dizer para ele: faz isso, isso, aquilo. A gente precisa apresentar os nossos problemas de negócio e permitir que ele opine sobre o negócio. Dê sua opinião sobre qual produto funciona mais, qual produto funciona menos, como esse propósito de ser doce para criar um mundo mais doce se materializa com a base dele. A gente estava falando há pouco aqui nos bastidores. Adianta a Docile, que é uma marca doce, contratar um influenciador que não tem nada a ver com isso, né? Ou que é mais grosseiro na sua comunicação. Então, a nossa estratégia na escolha dos influenciadores já é muito criteriosa. Eu comentei contigo que a gente tem um contrato com a Raíssa Leal, mas eu não te contei sobre o motivo Quero do saber, contrato. por favor. Então, a Raíssa Leal é uma das skatistas mais famosas, né, do mundo. Ela é uma das 50, é uma menina, né, mas está na lista das 50 mulheres mais influentes da América Latina com 16 anos. Pressão pra essa menina, né, gente? Imagina, ela é patrocinada por marcas gigantescas como Nike, Nescau, Monster, Docile, né? Que demais. E quando a gente foi escolher uma pessoa para representar a nossa marca, veio uma lista de pessoas, né? Padre Marcelo, várias pessoas que têm a doçura no DNA. E pessoas que têm muita influência, os maiores influenciadores do Brasil. A gente queria alguém que realmente mostrasse quem é a Docile, porque a Docile ainda não era conhecida. E chegamos a pessoas que têm 20 milhões de seguidores. A Raíssa tem 6 milhões de seguidores. O nosso critério foi a doçura e a gentileza. Então, a gente não escolhe um influenciador pelo número de seguidores. A gente precisa escolher alguém que represente a nossa marca. É sobre isso. Imagina se eu escolho uma pessoa que não tem nada a ver com o negócio. Eu tô falando de um projeto de gentileza e a pessoa não cumprimenta as pessoas na rua. Então, a Raíssa tem doçura, tem gentileza e representa a nossa marca. Então, ela não foi escolhida porque ela é uma skatista. Ela foi escolhida porque ela tem gentileza e doçura no seu DNA. Por isso que eu vou sempre voltar, que eu gosto muito dessa coisa de... Precisa ter metodologia, o que a gente faz precisa ter metodologia. Do propósito ao como. O que é o propósito? É a doçura e a gentileza. O que é o como? É procurar um influenciador que tenha doçura e gentileza no DNA e que goste de doce, né? Não adianta contratar alguém da vida fitness que não vai querer experimentar marshmallow. Não é sobre isso também. Então, nem tudo é dinheiro, né? Nem tudo é número de fãs. As comunidades se engajam de uma maneira muito natural. Às vezes, uma pessoa tem 600 fãs, mas os fãs dela são os caras que compram Docile lá no supermercado. Então, é ali que a gente tem que estar. Onde está nosso consumidor? Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar aí para os teus ouvintes. Nossa, tem episódios que eu fico assim, ó, gente, parece um MBA e eu fico muito orgulhosa. Já falei em várias situações aqui, mas eu fico muito orgulhosa de verdade de conversar com mulheres que brilha o olho, sabe? Tanto que a pessoa tá falando, quanto eu do outro lado, escutando e sentindo muita verdade.
Obrigada mais uma vez por estar Imagina, aqui. obrigada, Nossa, Bruna. eu realmente fiquei muito feliz por te escutar de novo. Eu falo demais, né? Então Não, mas é vai me ótimo. interromper. Não, é ótimo. A intenção é essa, justamente. Tá aqui pra falar e eu vou só trazendo algumas perguntas pra gente poder conectar aí esse papo que tenho certeza que vai longe. Eu tenho uma pergunta, assim, bem séria pra ti, que é: qual é a tua maior dificuldade hoje em trabalhar com influenciadores? Difícil. O que acontece? Quando a gente vai estabelecer uma relação com um veículo de comunicação, o mercado publicitário está acostumado a receber uma proposta numa reunião. Chega o final do ano, eu já estou recebendo os veículos de comunicação, que hoje, inclusive, estão no mercado digital, né? A gente tem parceria com os maiores veículos do país, tá tudo certo. Aqui eu não estou falando... eu acho importante também deixar claro que não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Uhum, perfeito. Mas o veículo de comunicação, ele vem de uma estrutura estratégica, onde no final do ano ele já está te entregando um planejamento, ele já fez um estudo dos problemas da marca, ele já está entregando um orçamento e ele já está entregando soluções. Quando a gente fala do mercado de influência, por vezes, e aí não são todos... a gente não recebe esse planejamento. A gente não tem uma profundidade no estudo da nossa marca. Então, acaba que a gente precisa ir... A relação parte muito mais da indústria, do contratante, do que da proatividade do creator ou do influenciador. E eu acho que poderia ser o oposto. Eu acho que o mercado deveria estar em outros patamares. Se a gente está falando do Brasil, um dos países que mais consome marketing de influência... É o país que mais consome marketing de influência no mundo. E a gente tem dificuldade em estabelecer uma relação estratégica focada na solução dos clientes. Para mim, isso é um problema, tá? É um problema todo mês ter que cobrar o influenciador. É um problema ter que cobrar relatório do influenciador. Isso é básico, né? Isso é básico. E a gente investe pra caramba. Eu comentei que em todas as frentes de comunicação a gente trabalha com influência. E aí tá a Simone aqui para não me deixar mentir, que é a pessoa que fica à frente desse projeto dentro da Docile. Toda hora cobrando, toda hora construindo, toda hora pegando pela mão, toda hora indo lá fazendo double check. Então, assim, não pode mais ser assim. A gente precisa evoluir. É um trabalho profissional. Se existe uma remuneração, é porque é um trabalho profissional de compra e venda e entrega. Eu entendo, eu sou rígida quando eu trago isso para a mesa, porque tu me questionou sobre o principal desafio, mas eu entendo também que existe uma responsabilidade nossa em fazer os pedidos, né? A gente precisa ajudar o influenciador a se estruturar, porque eu conheço muita gente que tem um agente, que tem uma pessoa para trabalhar no planejamento, né? Vou trazer alguns cases aqui que eu acho fantásticos. Com a Raíssa Leal, é fantástico trabalhar. Ela tem uma agente, a agente dela trabalha num planejamento, só que ela está em outro patamar de negócio, né? Ela já é uma figura reconhecida pelo brasileiro. Certamente, no início da carreira dela, quando ela não tinha passado pelas Olimpíadas, quando ela não era medalhista olímpica, a situação era muito mais difícil. E aí a gente também precisa entender que tem os influenciadores que já têm uma estrutura, e aí sim, eu acho que eles têm o dever de fazer todas essas entregas, e é destes que eu estou falando, né? Desses que têm o dever, que já têm estrutura, que já são remunerados. Eles precisam fazer esse tipo de entrega. Agora, quem está começando, que é o creator, que tem daqui a poucos seguidores, que ainda não tem uma marca apoiando, para estes, a indústria pode dar um suporte, né? Pode ajudar a construir uma estrutura. Mas acho que tem muita gente boa, muita gente que está criando conteúdo de qualidade, que tem muitos seguidores, muito alcance, muita frequência, e não está fazendo tema de casa, né? Ou, assim, está vislumbrado, porque várias marcas estão procurando e acaba não conseguindo dar atenção. Então, vira uma coisa meio cortoprazista. Porque ele aceita todas as marcas, às vezes marcas que nem estão alinhadas ao seu perfil. Eu dei o exemplo dos doces, né? Adianta uma pessoa que não come doce aceitar fazer um tipo de publicidade de doce? Não adianta. Mas, por vezes, eles aceitam, corrompem seus valores e aí acabam se atrapalhando, porque não atendem bem o cliente, que é um cliente potencial, que é um cliente que pode ser desenvolvido.
dos influenciadores que a gente já trabalhou, desde que eu tô na Docile, a gente já teve que deixar de trabalhar com vários que tinham tudo para se manter com a empresa. E qual foi o maior, por que deixaram de seguir? Pela falta de profissionalização mesmo dessa galera? Isso, pela falta de processo, pela falta de entrega, porque com a falta de entrega, a consequência é a falta de resultado, né? E a gente adora ajudar. A Docile é uma empresa que trabalha muito com questões sociais, com desenvolvimento de pessoas, com oportunidade para quem precisa. Agora, numa relação de trabalho, a gente está falando de resultado, né? E corrobora muito com o que a gente vem falando em vários episódios aqui, que é puxando a galera para se profissionalizarem, para irem atrás de cursos, buscar essa parte empreendedora. Porque o na frente das câmeras, que é produção de vídeo, melhorar a qualidade, isso aí eu acho que os influenciadores eles estão muito à frente. Mas quando a gente fala em empreender, tem uma galera que tá muito para trás. E o empreender eu acho que é o mais fácil, né? Que é buscar processo básico de até às vezes com o Senac, com empresas menores, como se tu fosse um empreendedor do docinho lá, de fazer qualquer coisa, que que tu tem um MEI, tu pode aprender. E aí falta esse processo aí básico pra galera, que é bem o que tu falou. E aí a gente já veio aqui, já viu agentes falando sobre esse ponto, a gente já viu influenciadores que saíram daqui, foram pra São Paulo, a gente já viu cliente falando, agência de publicidade, todos tocando na mesma dor, que é a falta de profissionalização do influenciador. Sim, eu acho que isso é uma coisa presente e a gente pode trazer um exemplo do chefe de cozinha, né? Ele é o chefe de cozinha e ele faz muito bem os pratos, né? Maravilhosamente. E ele quer abrir um restaurante. Quando isso acontece, por vezes o restaurante acaba não bombando, mesmo tendo o melhor chefe. Porque precisa de processo, precisa de pessoas, precisa de gestão. E a pessoa que está fazendo o prato, por vezes, não consegue fazer a gestão. Então, a gente também precisa ter humildade para entender que o aprendizado ele é algo contínuo. E tu trouxe isso, eu acho que faz muito sentido. Existem ferramentas e as coisas estão disponíveis, né? A gente nunca teve tanto conhecimento disponível. E, para mim, o maior problema do marketing de influência as pessoas vão para a internet, elas crescem e elas não conseguem se sustentar, né? Se sustentar no sentido de se manter. Então, às vezes, tu vê ali, a pessoa tava bombando. Do nada some. E aí tá a falta de planejamento, a falta de estratégia. E eu acho que, assim, quem quer faz a diferença. Eu recebo um monte de mensagem de gente pedindo ajuda. E eu ajudo, eu tô super disponível, porque é meu papel enquanto indústria, enquanto profissional, e eu tenho certeza que meu time inteiro estaria disponível para ajudar a desenvolver. Se a gente não busca ajuda, a ajuda não vem, né? E eu acho que te escutando agora, eu percebi essa questão dos processos que faltam, às vezes, para os influenciadores. Se a gente for ver, não é nada do marketing de influência. Não é algo exclusivo. Acho que talvez, assim, um relatório mais específico seja um tema só do marketing de influência. Mas se a gente for ver a organização, não é. Tu pode buscar conhecimento em qualquer lugar mesmo, né? Sim, certamente. Eu acho que existem vários locais, assim, que são esses cursos curtos. Eu vivo ouvindo podcast de negócios porque eu preciso me estruturar mais enquanto profissional. Então, é sobre isso, né? A gente está aqui num podcast que fornece um conhecimento técnico que é gratuito, né? Agora, o play não é nem a Jaque nem a Bruna que vão dar, né? Exatamente. A pessoa precisa estar buscando esse desenvolvimento. Então, acho que é muito sobre isso, assim. Já que eu ia fazer uma pergunta, eu acho que eu já sei a resposta depois de te escutar, mas vou trazer ela novamente. Tu acha mais desafiador trabalhar com influenciadores menores, entre aspas, ou maiores? Eu acho mais desafiador. Nossa, eu não tenho essa tão na ponta da língua, Bruna, mas eu acho mais desafiador trabalhar com influenciadores menores em função desse processo de estruturação. Mas eu também gosto de fazer esse exercício de empatia, entendendo que
eles não têm a estrutura que uma grande agência tem, um influenciador que consegue ter um agente. O que me deixa muito indignada é o influenciador que consegue ter o agente, mesmo assim não tem a estrutura, né? Porque dos pequenos, tu entende, né? A gente sabe que a gente tem que ajudar a desenvolver. E tem coisas assim, às vezes tem um influenciador que nem sabe que é influenciador, sabe? Algum especialista, né? Principalmente a Um galera que é especialista, uma pessoa que tá bombando nas redes sociais, que a gente tá vendo que tá dando certo. E aí a gente quer apostar naquela pessoa. E aí a gente precisa ajudar ela. Porque eu já tive uma experiência assim. Quando eu trabalhei com Água da Pedra na Fruc, a gente decidiu apoiar atletas da corrida. Legal. E naquela época não tinha essa disponibilidade de conteúdo. Hoje a gente tem a Gabi Gunter, uma série de atletas, né? Nossa Senhora, como tem influenciador do universo do esporte. Naquela época não tinha. E aí tinha uma pessoa em Lajeado que corria. Eu falei, olha, Nath, o nome dela. Eu acho que tu tens condições de criar conteúdo para Água da Pedra. Porque tu corre, tu faz um trabalho com nutricionista. E ó, eu? Nossa, né, nada a ver. E ela foi lá e aceitou ser influenciadora da Água da Pedra. No momento em que a gente fechou esse contrato, eu sabia que eu tinha que desenvolvê-la, né? Então, tem essas questões também. Agora, o grande, eu acho que ele precisa caprichar um pouco mais, sabe? Disciplina, constância. A gente tem influenciadores grandes que não entregam no prazo. Nossa. Na indústria, não entregar no prazo não é uma possibilidade, porque a gente tem os desafios, a gente tem as sazonalidades. Não adianta fazer o Halloween em novembro, né? O Halloween, ele é em outubro. Se eu recebo um vídeo no final de outubro, aquele vídeo não tem a performance necessária para atingir o meu resultado. E aí, ferrou, né? Agora a gente vai lançar um projeto. O projeto vai ser 17 de abril. No dia 17 de abril, o mundo precisa parar. Todos os influenciadores precisam estar falando ao mesmo tempo. Esse ano vai ter Olimpíadas, né? Eu Legal. adiantei o assunto contigo que a Docile vai ser uma das marcas patrocinadoras do time Brasil. Gente, olha que incrível isso. Uma marca daqui, de Lajeado, fazendo uma participação nas Olimpíadas. Que Em legal. primeira mão, essa informação aqui. Obrigada. Mas assim, a gente vai patrocinar o time Brasil e existe um período. As Olimpíadas vão acontecer esse ano, os atletas vão estar lá em Paris num determinado período. Dia 17 de abril, por sinal, vai ser os 100 dias da Olimpíada. E no dia 20, no final de fevereiro, a gente vai estar lançando o projeto. Não pode ser um dia depois, um dia antes, porque a assinatura de contrato tem data. Na data da assinatura de contrato, eu preciso que meus parceiros todos estejam falando sobre isso. Então, se não acontece isso, a marca fica prejudicada, né? Logo, o resultado fica prejudicado. Logo, a relação de confiança que a gente estabeleceu, que é um dos valores da Docile, por sinal, acaba sendo prejudicada. Então, as coisas, elas se constroem e elas se desconstroem com pequenas atitudes, né? Não são com as grandes atitudes. Perfeito. O vídeo pode estar perfeito. Se o vídeo de Halloween for em novembro, não adianta ele estar perfeito, né? Jaque, vocês costumam receber projetos dos influenciadores? O influenciador chegar e mandar um direct, por exemplo, pro pessoal da Docile. Eu tô com uma ideia aqui de um trabalho com vocês. Já receberam? Não? A gente recebe, mas eu gostaria de receber mais. Olha, a oportunidade aí. Normalmente é a gente que busca os parceiros, né? E aí eu acho que tem oportunidade para a gente estar recebendo, sim, mais projetos, sim, mais ideias. A gente tem a nossa agência que está aberta. E aí, até nisso, eu fico pensando, se eu fosse uma influenciadora, né? O que eu faria? Legal. Boa. Eu agendaria uma reunião com a agência de influenciadores, estudaria a marca, levaria um projeto para aquela marca, né? Pensando... É nítido que a Docile fala sobre gentileza, tá em todas as nossas redes sociais. O que eu, como influenciador, posso entregar em relação à gentileza? E aí, quando eu recebo as abordagens, eu recebo, às vezes, pelo LinkedIn, pelo Instagram, a abordagem é assim. Tem uma solução para o seu negócio. Genérica. Vamos marcar uma agenda. Bom, eu recebo mais de 50 contatos numa semana. Meu time, mais 50.
E a gente tem muitos desafios para entregar. A gente tem meta, a gente tem área de vendas, a gente tem os nossos chefes, a gente tem os consumidores, a gente tem pesquisa, a gente lança 18 produtos por ano, a gente tem o projeto das Olimpíadas, a gente está todo mês na estrada fazendo rota, visitando ponto de venda. E aí me explica, né? Eu também sou um ser humano que tô na economia da atenção, né? Além disso, tem a minha vida, eu corro, surfo, faço um monte de coisa. Entre uma pessoa, né, que tem uma solução para o negócio e uma pessoa que me manda uma mensagem no LinkedIn, isso o Márcio Calage também escreveu sobre isso no LinkedIn dele, eu indico essa escrita dele. Eu não vou reservar um horário na agenda para alguém que me manda uma mensagem dizendo tem uma solução para o teu negócio. Qual é a solução? Qual é a abordagem? Né? Exato. E qual é a estratégia de relacionamento? Todos nós temos que ter estratégias de relacionamento. Eu tenho uma lista de clientes que eu preciso captar, né? Uma lista de influenciadores que eu quero conquistar. Para chegar na Raíssa, a gente era uma marca relativamente menor, né? Do que Nike, do que Nescau. Teve que ter alguém que indica, daí tinha que conhecer alguém que indica, daí a gente teve que apresentar a fábrica, daí a gente teve que levar ela para conhecer os sócios da Docile, a gente teve que vender a nossa estratégia, daí a gente teve que mostrar para ela o quão relevante a gente Quanto tempo durou essa relação? 8. A negociação durou 8 meses. Nossa, a relação vai agora pro 3º ano. Nossa. Então, assim, a Docile ainda não é do tamanho da Nike. Vai ser um dia, para isso que a gente tá trabalhando. Mas quando a gente da Raíssa coloca lá Nike e Docile na economia de atenção dela, se a gente não criar algo totalmente relevante, ela não vai reservar um horário da agenda dela num período pós-olímpico, onde a Raíssa estava sendo super abordada para falar com a gente. Então, a linha de raciocínio é a mesma, né? Como eu faço para chegar? Quais são os eventos? O time de marketing da Docile é um time muito ativo. A gente está no Gramado Summit presente, a gente está no South Summit, a gente tá sempre no mercado, né? Tá sempre no mercado. Se eu sou uma influenciadora, eu vou ir lá no Gramado Summit procurar as indústrias. Eu vou me apresentar e daí depois eu vou mandar uma mensagem dizendo, eu te encontrei lá. A importância de trabalhar essa parte do presencial, de fazer esse relacionamento presencial, às vezes, não ficar só no digital, né? A gente fala bastante aqui pros influenciadores não fazerem esse investimento só no digital, né? Acho que sim, eu acho que precisam estar no presencial e precisam estar nos eventos do digital também. Perfeito. Tem uma coisa, eu sou uma pessoa que valoriza muito o relacionamento. E recentemente eu fui convidada para ser jurada num prêmio desses de marketing. E aí, na sala do prêmio de marketing, tinha várias pessoas, tinha 6 pessoas, né? Aquelas 6 pessoas tinham que avaliar um determinado case. E aí, assim que terminou aquele momento, eu mandei uma mensagem customizada para cada uma das pessoas, depois mandei um kit da Docile. Poxa, consegui marcar reunião com uma pessoa que a área de vendas estava tentando há tempo marcar uma reunião e não conseguia, que é um cliente nosso. Então, é sobre isso, né? O que a gente está entregando também. Naquele momento, eu estava sendo voluntária de um projeto, né? Ser interessante, não interesseiros. É sobre isso, né? Em quantas coisas a gente consegue ser voluntário também para mostrar, né? Eu participo da diretoria de uma entidade em Lajeado e quando eu tô lá, volta e meia, vem umas pessoas que estão começando no marketing de influência. Aqueles dias eu fui dar uma palestra, me chamou a atenção. Uma menina que estava lá, pegou o microfone, fez perguntas. Ela tá iniciando, eu tenho a obrigação e o dever de ajudar ela, né? Mas ela fez a diferença. Ela foi na palestra, ela pediu o microfone, ela fez pergunta. Então, é sobre isso, né? O quanto a gente realmente faz e gera esforço. Eu cheguei aqui hoje, Bruna, e a Simone separou um kit para te entregar de presente, mas tu já tinha os produtos da Docile. Isso é muito legal, né? Mostra o teu interesse, o teu estudo sobre a marca. Então, tu é relevante para a Docile em função dessa atitude. Por isso que eu falo, são as pequenas coisas, não são as grandes coisas, né? Nossa, perfeito. E a gente vem trabalhando isso aqui nos episódios, justamente para alertar os influenciadores. Porque como é um assunto que está em voga há muito tempo, os influenciadores, eles meio que criaram
uma casca, né, de que as marcas têm que chegar até mim. E não é, tu tem que pensar, tu tem que ir lá te oferecer, tu precisa estar presente, tu precisa fazer relacionamento, às vezes não só com a marca, mas com outros influenciadores também, né, collabs com esses influenciadores, para que tu cresça, para que tu esteja mais pronto pro mercado, porque 2024, a gente não vai mais Sim. aceitar pessoas que não estão prontas. O influenciador, ele é um prestador de serviço. Não é uma estrela, né? Então, como prestador de serviço, você tem que estar... Eu acho que a gente tá saindo cada vez mais desse mundo das super estrelas, né? Todas as pessoas têm a sua relevância, né? Todo mundo é um ser humano e tem um valor para entregar, né? Então não é o número de seguidores que determina teu valor, é o que de fato tu entrega de relevante pro mundo e pras pessoas. Exato. É sobre isso. Então, a gente tem um exemplo muito legal que a gente trabalha com um global, né? E Conta esse que case, é por o favor. Jonathan Azevedo, né? Ele é incrível. Ele é uma pessoa muito famosa, conhecida, acabou de estar fazendo a novela das 9 ao lado da Tata Werneck, que também é uma pessoa muito conhecida no Brasil. E o Jonathan, ele é extremamente propositivo, ele me manda mensagem, ele não precisaria fazer isso. Porque ele entrega pra caramba e ele entrega resultado, ele não precisa me mandar mensagem. E ele manda: eu adoro estar com a Docile, tive uma ideia. Ele é um dos influenciadores que mais entrega, né? E de fato é o que tem a maior base, né? É o que já tem a sua reputação construída. É uma dessas pessoas que poderia dizer: não, a minha gente vai falar com a Jaque. E não teria problema nenhum. Mas ele faz questão de falar, de entregar o material. No Dia das Crianças, ele sabe que para a Docile questões sociais são importantes. Ele foi lá e montou um projeto onde ele doou produtos da Docile para todas as comunidades do Rio de Janeiro. Então, assim, ele está construindo uma relação de longo prazo. Se ele não tivesse feito isso, talvez a gente teria uma relação de um ano. Agora a gente está avaliando a possibilidade de renovar. Então, é sobre isso, né? A gente planta e depois a gente colhe. Isso é bem antigo, né? Mas é assim que eu acredito. Mas eu acho que tem que ser assim, né? A gente vai, primeiro a gente coloca pra depois tirar. É o ser intencional. É a pessoa ser interessante, como a gente tava conversando antes. Acho que essa é uma palavra incrível. Intencionalidade. A Cristina Junqueira fala muito sobre isso. Uhum. A gente precisa de intencionalidade e presença. Exato. Então, se eu tô aqui com a Bruna, se a Bruna tá aqui comigo, é porque a gente tá gravando esse podcast agora e isso é o que importa. Exato. O celular, os problemas que estão acontecendo. Depois a gente coloca intencionalidade. Não adianta marcar uma reunião e ficar ali, né? Fazendo mil coisas ou ir para um evento e não conseguir estar presente. Então, quando eu falo em ir para os locais, é para que a gente tenha atenção plena realmente, né? O Jonathan tem atenção plena com a Docile. Não teve um mês da nossa parceria que ele não tenha me enviado uma mensagem, me enviando alguma ideia que ele teve, alguma coisa diferente que ele quer fazer com Docile, e ele não cobrou por isso. Isso eu achei muito interessante também, né? Porque imaginem vocês que ele nos colocou em contato com o... Nossa, eu entendo de rap, mas eu não consigo lembrar o nome de um... Tem um cantor muito famoso de rap no... Ai, meu Deus, é que eu não sei se é rap agora. Tá, eu não vou falar pra não passar vergonha aqui, tá? Mas ele nos colocou em contato com um cantor famoso de rap. E esse cantor, ele é de uma comunidade do Rio de Janeiro. Legal. Esse cantor também doou Docile. Então, o Jonathan poderia ter cobrado por isso e não cobrou. Isso também sustenta uma relação, né? Essa entrega, essa intencionalidade, essa verdade. E o que tu falou há uns minutos atrás, nem tudo é dinheiro, né? A gente tem que entender as estratégias como estratégia mais a longo prazo. Então, eu tô sendo funcional para a marca, tô fazendo a minha participação ali, eu não tô ali só pelo que tô sendo pago, né? Então, eu acho que é realmente pensar nisso. E Jaque, influenciadores regionais, vocês trabalham, vocês já trabalharam, porque até agora a gente falou sobre alguns nomes de relevância nacional. Sim. Tem cases de galera daqui mesmo? Sim, né? A gente ama trabalhar com influenciadores regionais, a nossa casa é aqui.
E esse é o case que eu mais amo, eu Legal. acho. E eu devo até cuidar pra não me emocionar, que eu tô toda emocionada essa semana. Que bom. A Docile fez uma coisa muito linda, né? A gente patrocina a Raíssa e tem um menino em Lajeado que começou a andar de skate, foi pro Campeonato Brasileiro, enfim. E ele quer ser influenciador também, né? O João. O João não tem número de seguidores, né? Ele tá iniciando a trajetória dele. Eu acho que ele tem 13 anos, né, Si? E aí a gente patrocina o João também. Da mesma forma que a gente patrocina a Raíssa, a gente patrocina o João, porque uma marca, e aí essa mensagem é para as marcas, ela precisa de coerência. Não adianta patrocinar a top mundial de skate e não cuidar das pessoas que fazem parte da nossa casa. Então a gente não só investe no João, como a gente revitalizou a pista de skate de Lajeado. Quando a gente fez a nossa press trip, a gente levou influenciadores aqui do Rio Grande do Sul. A gente fez um trabalho no Planeta Atlântida com influenciadores locais. Eu não consigo lembrar de cabeça agora. A Simone é a pessoa que lembra de tudo, mas a gente trabalhou muito com a Rodaica. Teve um influenciador dançarino que eu me lembro. Tá, daqui a pouco vem o nome aqui, mas Isso, assim vem vai o soprar nome. pra gente aqui o nome. A gente trabalha com a Mari Araújo, a gente trabalha com a Cris Silva. Mais um casal preto. Mais um casal preto, que eles são os amores, nos São, e agora cresceram visitaram. bastante, foram pra São Paulo, Duda Beach, As meninas lá, aquelas que as as Sofias. Então, a gente faz um trabalho, sim, com influenciadores locais. E a gente precisa ter essa visão enquanto marca gaúcha. Aqui é a nossa casa, a gente vai seguir apostando nos influenciadores e nos projetos daqui. O mercado gaúcho é um mercado muito estratégico pra gente. Então, essa visão a gente também precisa ter enquanto marca, né? De estar ajudando a desenvolver o nosso mercado, de estar olhando pro João, né? Qual é o João no teu negócio, né? Qual é a pessoa que tu pode ajudar a desenvolver? A história da Raíssa é uma história muito linda, porque quando ela começou lá em Imperatriz do Maranhão, a gente foi na casa dela também. Sério? Que demais! A gente foi na casa dela porque a gente queria conhecer a história dela e a gente doou skates para a comunidade dela, para que mais crianças tivessem acesso e direito ao skate mesmo, né? E aí agora a gente está desenvolvendo essas crianças. Então a gente está investindo em aulas de skate para aquelas crianças. Então, uma marca também precisa vestir o seu chapéu da responsabilidade. Não adianta esperar tudo do influenciador, né? É uma troca. E aí a gente vai se tornando relevante na vida do influenciador também, né? Eu me torno relevante quando? Quando eu me relaciono, quando eu sou uma marca que pratico bem, né? Que está conectada aos valores do influenciador. Então, a gente não pode sentar na cadeira de ficar se achando, né? Eu sou a marca e agora o influenciador precisa me entregar tudo. É uma construção e eu acho que tem uma coisa também bem importante, que é o respeito ao conteúdo. Sabe disso melhor que eu, né? Que coisa chata quando vem uma marca e diz, comunica isso. Não tem nada a ver com a tua base, não tem nada a ver com o que tu acredita. Então, a gente precisa criar juntos uma dinâmica onde o conteúdo ele seja um meio termo. Por isso que eu falo de planejamento. Porque o planejamento ele é bom para a marca, mas ele é bom para o influenciador. Organização no geral, né? Para todo mundo. Se o influenciador ele tem um planejamento estruturado, ele tem tempo para criar algo que seja relevante para o consumidor dele. E aí, qual é a grande causa, na minha opinião, dos influenciadores que crescem e caem? Eles acabam não tendo um planejamento, e aí eles acabam fazendo conteúdos para todas as marcas do mundo, e aí esse conteúdo não tem nada a ver com a base deles de seguidores. E aí o seguidor começa a cair fora, né? Porque ele tá no mundo da economia da atenção. Eu sigo, que eu lembro, assim, 10 pessoas que para mim são relevantes. E eu sei o nome delas para falar para vocês. Mais que 10 fica difícil. Então imagina o consumidor, né? Se a gente não cria algo relevante. E a gente, enquanto marca, também tem esse papel de entregar relevância, né? Qual é a ocasião de consumo da bala de gelatina? Quando eu tô jogando. Não, Raíssa, então vamos combinar o seguinte. Quando tu estiver jogando, a gente constrói juntos algo que tu esteja lá consumindo o nosso produto.
E não assim, nada a ver uma situação, vou postar uma foto do produto. Quem é que quer ver uma foto de um produto na rede social? Ninguém, né? Então é É meio aquela sobre coisa, isso. é a publicidade que não parece publicidade, né? Então é realmente alguém que sabe inserir o É. produto no contexto do dia a dia. E a gente entra nessa outra linha da gestão de conteúdo, e por isso que eu acho que a indústria tem muito para entregar para os Uhum. influenciadores, porque a gente já trabalha nesse modelo de planejamento. Então, a gente pode juntos construir algo que seja mais estruturado, né? Mas é isso, respondi a tua pergunta, né? Respondeu. Eu achei maravilhoso. Tá, e falando agora desses influenciadores, os influenciadores maiores que vocês costumam trabalhar. Vocês já trouxeram todos aqui pra Lajeado pra conhecer a fábrica. Eu fiquei sabendo que vocês gostam muito de press trips, né? E vocês Sim. juntam essa galera pra eles se conhecerem, isso também faz parte de relacionamento. Sim, a gente já trouxe todos. Que legal. Claro, né? A gente tem alguns influenciadores para iniciar uma relação, a gente às vezes manda um kit. Uhum. E eu entendo assim que esse kit a gente manda na intenção de conhecer um parceiro, né? Intencional. Intencional. E às vezes o parceiro acaba se destacando. Com o Jonathan foi assim. A gente mandou um kit. Tá, sem estar contratado antes. Então, tá só contratado. iniciaram uma conversa. Isso. Ó, conhece o produto. Exato. Tá. Então a gente mandou o kit. E ele ficou 1 ano postando o kit. Ele ficou 1 ano postando o kit. E aí, depois, quando a gente foi fazer o nosso squad, a Simone falou, não, esse cara não pode ficar de fora do nosso squad. Porque ele entrega, porque olha o resultado que ele mostrou. Que não... Então, assim... Tá, peraí, Jaque, mas assim, ó. E o entrega? O que seria o entrega pra vocês? Ele entrega resultado. Nessa visão, assim, do influenciador postar durante 1 ano. O que vocês veem como entrega? É só o fato da pessoa contribuir? A pessoa postar? Não, ele teve um esforço atrelado. Legal. Ele se esforçou em relação ao relacionamento. E aí, o que a gente percebia? A afinidade dele com a marca. Qual foi a entrega que ele fez? Acredito que ele estava plantando intencionalmente, né? Ele mostrou que ele tem uma base de fãs e que ele consegue engajar a base de fãs dele com a Docile de uma maneira natural. Ele mostrou que a Docile é a vida dele. No dia do aniversário do filho dele, ele fez uma festa de Docile, praticamente. Demais. Então, é sobre isso. A entrega é isso. Não é só postar o kit também, né? Porque, às vezes, algum influenciador posta o kit e acaba que aquilo não tem uma relação com a base. A gente sente, essa pessoa, a base dessa pessoa não respondeu tão bem ao nosso produto. Então, essas pessoas que recebem o kit, né, que são muitas que a gente manda e a gente adora adoçar a vida das pessoas, também é uma forma de distribuir gentileza e as pessoas adoram receber nosso kit. A Débora Seco postou nosso kit. Gente, que demais. Sim, a gente não fez investimento nenhum na Débora Seco. A gente fez um investimento de relacionamento. O Jonathan veio na Docile. E aí, a Simone conduziu uma visita à fábrica com o Jonathan e com a agente do Jonathan. E aí, a agente do Jonathan era a mesma da Débora Seco e falou assim, olha, a Débora Seco gosta de bala de goma de morango. Aí, a Simone foi lá, mandou parar a produção e fazer um pacote só de bala de goma de morango. Então, olha a intencionalidade disso. Bom, chegou a bala de goma de morango para Débora Seco, ela postou, né? E aí, a gente não tem nenhuma parceria financeira, mas no mês passado, a filha dela estava de aniversário e ela falou, olha, eu quero montar um stand de Docile aqui. Vocês me mandam Docile? Óbvio que a gente mandou. Então, assim, ela tá plantando e ela é a Débora Seco, né, gente? Não, eu acho, eu levantei essa, entre aspas, polêmica, assim, pra saber porque muitas marcas não querem mandar produtos pros influenciadores e muitos influenciadores não gostam de postar justamente por levantar essa pauta de, eu tô postando de graça. E eu não vejo como isso, estou postando de graça. Tô fazendo investimento, tanto por parte da marca, quanto por parte do influenciador. Tem que realmente pensar no sentido que a gente estava conversando aqui agora, de forma intencional. Às vezes o influenciador não tem tantas marcas, assim, no portfólio dele,
E aí ele precisa, sim, mostrar para outras marcas e criar essa relação com a marca que ele tá postando. E eu acho super importante tu não pensar de forma de reverter financeiramente em tudo que tu tá postando. Eu acho que sim, tu tem que criar essa relação com algumas marcas estratégicas dentro do teu planejamento. No momento que tem um planejamento lá, quais as marcas que eu quero trabalhar esse ano? É tu galgar oportunidades. Sim, sim. E eu acho que é muito isso também. Depende da. Eu não sei se todas as marcas olham, mas a gente olha. Todo mundo que posta todo mês tem um processo na nossa área onde a nossa agência NK faz um fechamento e nos apresenta. Olha, de tantos kits que a gente mandou, tantos postaram. Claro que o parceiro não tem a obrigação de postar. Sim. E a gente manda na intenção de fazer uma gentileza, porque a marca também tá plantando algo com aquele parceiro, né? Também tá plantando uma relação. Eu não sei se o Jonathan postou o primeiro kit que a gente mandou, mas a gente mandou muitos. E a gente não manda kit aleatório, a gente manda um kit pensando na pessoa. Agora, no final do ano, a Gabi, que trabalha conosco, fez um kit de Muito Obrigada. A gente tem um projeto que chama Muito Obrigada dentro da Docílio, onde a gente tem um cartãozinho e eu posso te agradecer, porque isso é uma gentileza, né? Agradecer por alguma coisa que aconteceu. E aí a gente decidiu agradecer ao mercado também. Ela escreveu à mão todos os cartões de Muito Obrigada e colocou o motivo do Muito Obrigada. Então, a gente coloca intencionalidade até no kit. Não tô mandando o mesmo kit para todo mundo só com o produto sem pensar no ser humano que está por trás daquele kit. A Docile trabalha dessa forma. Claro, tem marcas que saem mandando kit a rodo, sem pensar no influenciador, sem estudar o influenciador. Eu não acho que isso seja gentil também. Eu acho que a marca tem um papel de criar algo diferente, né? A gente teve uma postagem da Maísa também, que também é uma das maiores influenciadoras do Brasil, e não foi uma parceria comercial. A Raíssa mandou um kit para a Maísa. Que demais. Então, é sobre isso também, né? De que forma a gente consegue usar os nossos parceiros para gerar esse tipo de networking, de relacionamento. Da mesma forma que eu já falei para vocês que a gente traz grandes nomes aqui, porque são os exemplos mais estruturados que eu tenho para trazer. Mas a gente olha os creators também. Hoje a gente tem na nossa base de squad uma influenciadora que tem 50 mil fãs, tá? E ela entrega pra caramba. Ela é uma influenciadora da vida real, ela tá nos maiores eventos de São Paulo, ela dá acesso. Ótimo case. Eu acho que se tu pudesse detalhar um pouco mais. Claro. É o case... Não, fala. Sim. A gente tem a Pri, então. A Pri são 50 mil, né? Seguidores. Ela tem 50 mil seguidores, mas ela tá presente nos maiores eventos de São Paulo. Ela organiza festas. Ela manda kit para pessoas que confiam e gostam dela. Então, é sobre isso. Não precisa, na minha visão, tá? O influenciador ter milhões de seguidores. Eu já falei isso antes, né? A gente não escolhe pelo número de seguidores. A gente escolhe pela relevância. A Pri, com 50 mil fãs, ela não vai atingir 1 milhão de pessoas quando ela posta um stories. Mas se ela atingir 10 pessoas e essas 10 pessoas forem as pessoas que organizam as festas e que compram Docile para as festas, tá tudo certo. Não adianta atingir 100 milhões que não são estratégicas. Eu gosto de dar o exemplo da saúde e eu não quero ser polêmica, mas a gente está trabalhando com adoçar a vida das pessoas. Nosso produto é bala de goma, bala de gelatina, marshmallow, então a gente oferece uma pequena dose de doçura, né? Se a pessoa é extremamente fitness, pra gente, não adianta ela ter 1 milhão de seguidores, 2 milhões, 3 milhões, 20 milhões. Nada, porque aquela base não tá interessada na bala de gelatina, na bala de goma e na bala de marshmallow, na dose de doçura. E até isso é uma questão de respeito. A gente precisa saber que as pessoas não estão nas redes sociais para consumir publicidade. E se a gente quer vender, a gente tem que ser relevante. Quando eu sou relevante? Quando eu transformo o mundo que eu estou inserido. Então, o Jonathan fazendo um evento para as crianças das comunidades e adoçando a vida de quem não tem condições de receber um doce, isso é relevante. A Docile criando conteúdo sobre esporte, sobre Olimpíadas, sobre gentileza, isso é relevante.
Agora, ficar nas redes sociais falando compre docile, não, isso não é relevante. E a gente precisa entender isso de uma vez, porque a maioria das marcas ainda estão naquela fase lá do marketing 1.0, acabou essa fase, né? E a gente não pode atrapalhar, mais uma coisa que o Márcio Calage me ensinou, a gente não pode atrapalhar a vida do consumidor. A gente precisa somar, ser relevante, ter relacionamento, entregar valor, né? Olha, vocês estão vendo como eu falo. Não, mas eu adoro, porque a Bruna faz boas perguntas. Esse é o problema. A Bruna faz boas perguntas. Eu gosto, porque daí realmente a gente tá aqui pra te escutar. Um ponto que tu falou sobre esse case da influenciadora que tem 50 mil seguidores é a Pri? A Pri. Uhum. Tá. É legal falar que cada influenciador, cada perfil, né? Pode ter um papel diferente dentro das ações. Então, a gente tem, daqui a pouco, a Raíssa, que é uma influenciadora super grande, que ela trabalha awareness para vocês. Sim. E aí, a gente tem outros influenciadores que têm esse contato mais próximo, daqui a pouco, com um público B2B que eles precisam. Que se fosse trabalhar lá pelo LinkedIn, não conseguiria. Exato. Então, é entender o papel de cada um dos perfis dentro de uma ação, pensando no macro e não de forma única. Tem isso também. Eu acho que não é muito o teu público, assim, mas vamos lá. Compradores de supermercado, tá? Compradores de supermercados estão conectados ao Sérgio Alvim, né? Que é o dono da revista SA Varejo. Então, até isso, de que forma eu me conecto com o Sérgio Alvim, porque os compradores de supermercado, tem alguns que não conhecem docile. E eu preciso tornar a docile conhecida. Então, se o Sérgio Alvim não fala de docile e o meu produto não está no ponto de venda, não adianta a Raíssa comunicar o nosso projeto, né? Porque ela vai comunicar, e a pessoa vai chegar no ponto de venda e vai comprar outro produto. Porque, por mais que eu queira, isso vai acontecer, né? O consumidor, um dia, ele vai trocar de supermercado quando não tiver docile. Mas é muito difícil isso acontecer. O consumidor, ele quer o problema dele resolvido. E a gente tem que resolver o problema dele. Qual é o problema dele? O nosso produto disponível, né? Bares, restaurantes, supermercados, em todos os lugares. Nossa. Eu achei genial isso, gente. Tô assim, ó. Tem episódios que não sei se dá pra ver as gravações ali completa, mas eu fico assim, ó, pro convidado, que meu Deus, que coisa boa escutar isso. Já que, e mais a questão dos perfis que vocês escolhem. Por exemplo, como é que tu trabalhou com esse, que não é um influenciador, mas é um perfil influente, uma pessoa relevante dentro do mercado, justamente para esses compradores de supermercado? Como é que tu chega até ele? A gente tem uma estrutura de comunicação, uma estrutura de trade, uma estrutura de vendas. Legal. Quem nos conecta ao varejo é muito mais a estrutura de vendas e trade, porque eles entendem sobre quem são as pessoas influentes do varejo. É outro tipo de influência, tá? É outro tipo de influência. Como a gente acessa, né? Por exemplo, o Sérgio, que é um grande amigo nosso, ele é conhecido do diretor comercial. E a gente, em parceria com o diretor comercial, fez um levantamento de quais são as pessoas do varejo que são influentes. Então, a gente manda os nossos conteúdos e a gente participa dos eventos. Perfeito. Então, no ano passado, o ano inteiro, eu fui a todos os eventos de varejo, que são os eventos da Varejo SA, né? Fui a todos os eventos da Varejo SA. A gente criou conteúdo para a Varejo SA, a gente deu palestras nos eventos da Varejo SA. E isso foi nos mantendo conectados. Na press trip, o Sérgio Alvim estava. Nossa! Então, as nossas press trips não são apenas para influenciadores B2C. A gente conecta influenciadores B2B. E aí, enfim, tem vários veículos de comunicação e dentro desses veículos tem os influenciadores, tem podcasts, né, de varejo. E aí, a gente faz um mapeamento dessas pessoas. Só que é importante também a indústria ter uma agência, caso ela não tenha, assim... Hoje, o nosso diretor comercial é uma pessoa bem influente no mercado e ele tem esse conhecimento. Se a indústria não tem uma pessoa que tenha essa influência toda, é bacana que a sua agência de PR e imprensa tenha esse conhecimento. A nossa conhece também. Mas é bacana que o executivo, ele é um porta-voz da empresa e ele precisa se relacionar com os veículos de comunicação, né? O executivo é um influenciador, né?
Eu achei muito legal, porque toda a estratégia de vocês, obviamente, pelo tamanho da empresa, ela é toda casada, né? São peças que vão se juntando realmente para fazer a Sim. engrenagem como um todo andar. Tu acha que isso funciona para marcas menores? Tu acha que o pessoal consegue se organizar para ter, lógico, em proporções muito menores, mas ter essa organização, de repente, para fazer com que as coisas se juntem e acabem andando para fazer funcionar de fato? Eu acho bem desafiador, assim, a gente consegue entregar um projeto como esse, porque os sócios da Docile acreditam que a área de marketing é uma área importante. Esse é o E ponto. acreditam que a área de marketing é uma área que precisa de investimento. E aí a gente está falando de investimento de pessoas, porque quem faz essa organização são as pessoas, né? Eu estou aqui sendo porta-voz, mas eu tenho um time e tenho os nossos fornecedores também, eu tenho condições de estar oferecendo isso, né? É claro que a organização é uma coisa meio básica, assim, né? Então, se tu tens um setor de marketing numa empresa que seja um pouco menor, por vezes é melhor fazer o básico bem feito do que fazer um monte de coisa. Eu falei aqui de várias coisas que são simples de executar, né? Mas eu acho que os executivos precisam apostar, né? Não adianta. Isso tudo que eu falei para você só é possível porque os executivos da Docile acreditam na área de marketing. E aí tem as fases da empresa. Eu falei para vocês que a gente tem uma área de marketing há 4 anos e tá tudo certo. Não adianta sair investindo 100 mil, 200 mil, milhões no mercado se não tem uma área para fazer a gestão desses recursos. Então, às vezes, a gente pensa assim, e eu tenho falado muito sobre esse exemplo que eu gosto dele, né? Você faria uma cirurgia com uma pessoa que não é médica? Acho que não, né? Boa. Não faria cirurgia com uma pessoa que não é médica. Logo, não vai colocar uma coisa tão importante como uma área de comunicação na mão de um médico. Precisa contratar um profissional capacitado para isso. Então, às vezes, vale a pena não investir e esperar para ter profissionais realmente capacitados. E na nossa área, às vezes, a gente acha que assim, a comunicação qualquer um pode fazer, marca qualquer um pode fazer. E esse é o problema das redes sociais também, porque com as redes sociais, de fato, as pessoas conseguem ir para a mídia e conseguem propagar algumas coisas, mas isso precisa ser feito com profissionalismo e coerência, né? Então, eu acho que quem tem condições e quem tem potencial deveria investir em profissionais capacitados. Porque tudo são pessoas. E são as pessoas que fazem as coisas acontecerem, né? Eu falei aqui o nome da Simone, falei o nome da Gabi, tem o Yuri, tem a Gia. Eles ficam em outras frentes dentro da área. Mas são eles que tocam as coisas. O relacionamento com o Jonathan foi a Simone que construiu. Eu fui lá e construí mais o relacionamento com a Raíssa. Mas a Simone e o Yuri foram no aniversário de 15 anos da Raíssa, né? Os influenciadores todos de Porto Alegre, a Simone fez um evento com eles. Fez um evento onde ela apresentou a Docile. Ela foi lá presencialmente recebê-los na banca, que foi um projeto que a gente fez. Então, assim, tudo são pessoas. Tudo são pessoas. E a gente precisa investir em pessoas. Se a gente quer ter uma área de marketing com resultado, precisa investir em pessoas. Essa é uma... Eu tenho poucas... Eu aprendi com o meu gestor, com o Ricardo, que quanto mais a gente envelhece, menos certezas a gente tem e mais convicções. Mas a certeza de que a gente precisa ter boas pessoas ao nosso lado é uma certeza que eu tenho. Tanto é que esse episódio, ele girou sobre questão de humanização de relações, que foi o nosso início. Eu achei maravilhoso. Já que tu tem alguma coisa para contribuir com os influenciadores que tu acha que vai ser bom para 2024, que eles podem melhorar como profissionais, a gente tá caminhando pro final aqui. Então, queria saber se tu tem mais alguma coisa para contribuir, por favor. Claro, eu acho que a gente precisa investir muito em relacionamentos, em planejamento, em estruturar as coisas, né, de uma maneira que seja bacana, dentro dos limites da organização, tá tudo certo. E permitir esse aprendizado mútuo, né? Se eu fosse uma influenciadora, eu investiria meu tempo em estar mais perto dos executivos de marketing, estar mais perto da indústria, estar mais perto do meu consumidor. Eu acho que eu faria um focus group com as pessoas que me seguem.
para entender o que é relevante para aquelas pessoas. Se eu quero ser influenciador como carreira, eu faria isso, né? E eu acho que esse é o meu conselho, assim, na minha vida toda eu investi muito tempo em relacionamentos, mesmo não sendo uma influenciadora formalmente falando, que eu acho que todas as pessoas influenciam de alguma forma. E eu tento cuidar muito das minhas relações. Se a gente tem 1 milhão de pessoas na nossa base e a gente não consegue cuidar delas, não adianta nada ter 1 milhão de pessoas. Então, esse é meu conselho. Cuidem de pessoas, tudo são pessoas. Estudem economia de atenção. Comunidades, essas coisas assim. E assim, ó, eu acho incrível, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem os melhores profissionais. Eu faço questão de citar só as pessoas daqui que me influenciam pra caramba, assim. E eu acho que a gente deveria seguir essas pessoas e dar voz para essas pessoas. A indústria tem excelentes profissionais. A Fruc tem uma excelente gestora de marketing. A Renata. A Olímpicos tem um excelente diretor de marketing, que é o Márcio. Então, a gente precisa seguir esses executivos. Tem o Daniel Randon, que é um executivo que ele não é um influenciador, mas ele fala, né, com as pessoas através da rede dele. Então, como a gente se conecta com essas pessoas que estão mais conectadas ao mercado? E a gente precisa ser mais generalista e menos especialista. Eu tô lendo um livro sobre isso agora, e é o seguinte, se a gente fica só na nossa bolha, a gente tem pouco a entregar. Um dos exemplos desse livro é o seguinte, é bem interessante. Se eu aprendo a jogar xadrez e começo a jogar xadrez quando eu sou criança, e a única coisa que eu faço é jogar xadrez, mas eu chego aos 30 anos e as regras do xadrez mudam. E elas mudaram, né? Porque agora a gente joga xadrez com o computador. Eu não tô preparada para mudança de regras. Quando eu sou especialista, é isso que acontece com a minha vida. Quando eu sou generalista e mudam as regras, eu consigo me adaptar com mais facilidade. Então, sejam mais generalistas, né? Estudem química, se vocês... são focados em matemática, né? Estudem outras coisas, escutem outros podcasts. A gente não precisa escutar só o que a gente gosta. Bem pelo contrário. Eu escuto podcasts de finanças. Por quê? Porque eu preciso ampliar meu repertório enquanto executiva. Perfeito. Eu acho que é sobre isso, assim, né? Muito obrigada, Jaque. Eu fiquei, Imagina. assim, ó, impactada. De coração, muito obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado. Sigam a Jaque. Jaque, mais uma coisa. Vocês aceitam projetos? Se os influenciadores que estão nos acompanhando aqui quiserem enviar pra vocês alguma ideia que eles tiverem, alguma coisa, um projeto concreto, né? Não, Sim. vamos fazer algo. Sim. Aceitam? E pra onde que eles podem mandar? Eles podem mandar os projetos pra nossa agência ANK. Tá. ANK. Tá, daí a gente coloca o contato no espaço, depois que a gente vai Isso. colocar aqui embaixo. Isso, a gente pessoal passa o poder- contato da pessoa e da agência. Perfeito. E também podem nos mandar mensagens no Instagram, Bom. porque o nosso time tá ali conectado, pronto para receber as propostas. E é isso. Muito Eu que obrigada. agradeço, Bruna. Obrigada Foi mesmo. muito legal. Gente, nos sigam, acompanhem aqui. Cada semana a gente tem um convidado novo. Esse episódio, com certeza, foi uma aula de MBA. Eu tenho certeza que se vocês não estavam ainda certos de que precisavam estudar, aumentar relacionamento, expandir, fazer relações intencionais, agora vocês já têm certeza. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Obrigadão. Obrigada. Tchau, tchau. Podname, o lugar para discutir sobre marketing de influência.